Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, aniversário de São Vicente. São Vicente está completando 493 anos, a célula máter da nacionalidade. Portanto, parabéns a todos os vicentinos por essa data magnífica. A principal cidade, a primeira cidade, célula máter do país. Muito bem, conosco hoje o presidente da Unafisco Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Mauro Silva. Boa tarde, Mauro, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui, esperamos aí contribuir com um debate de temas tão relevante para a sociedade brasileira. Muito bem, muito obrigado, Mauro Silva. Também conosco o colega jornalista e editor de política do Novo Jornal da Orla, Marco Santana. Marco, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Opinião. Boa tarde, Chico. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer, um privilégio participar do Opinião. Um programa que já se consolidou no horário aqui, principalmente aos chamados formadores de opinião. E um prazer ainda maior encontrar o Mauro, reencontrar o Mauro. O Mauro representa uma entidade que, além de defender os interesses da categoria, tem um caráter extremamente propositivo, de participar dos grandes debates nacionais, como aconteceu com a reforma tributária, uma entidade que realiza estudos, oferece propostas para o benefício da nossa sociedade. Então, nesse contexto, é um prazer muito grande participar do Opinião. Muito bem, muito obrigado ao Marco Santana, editor de política do Novo Jornal da Orla, cuja primeira edição do Novo Jornal acontece neste sábado. Nesta semana, uma edição totalmente renovada, com uma grande equipe de colegas jornalistas, sob o comando do Edson Carpentieri e também do Eduardo Silva, novo editor-chefe do Jornal da Orla. Muito bem, parabéns a todos e vamos aguardar essa edição histórica do Novo Jornal da Orla, né, Marco? No próximo sábado. Exatamente. Ô, Chico, a gente é amigo há bastante tempo e você sabe muito bem que eu atuei no Jornal da Orla durante 25 anos. E eu saí, eu encerrei um ciclo em 2023. Eu planejei minha carreira para um outro sentido, alguns projetos pessoais que eu vinha conduzindo. E aí eu fui surpreendido literalmente por um convite para reintegrar a equipe do Jornal da Hora, um projeto muito ousado, um aumento do número de exemplares na edição de final de semana, e tal. Mais editorias, mais páginas, uma ampliação na equipe com profissionais que eu respeito, que me admiro, que eu me espelho, como, por exemplo, o editor-chefe, o Eduardo Silva, o Leopoldo Figueiredo, o Paulo Rogério como editor adjunto, o Gustavo Klein, Fulvio Feola, o Glauco Braga, o Fernando Pio na parte de diagramação. Quer dizer, uma série de profissionais aí que é uma equipe muito consistente. Então, nós teremos uma edição impressa no final de semana, mas também teremos uma edição digital diária. E eu vou assinar uma coluna política, também teremos noticiário político, os temas regionais, esporte, economia, cultura. Quer dizer, vai ser um grande presente para o leitor da Baixada Santista. E, sobretudo, vai ser lançado no aniversário da cidade de Santos, no dia 26 de janeiro, no final de semana do aniversário de Santos. Muito bem, mas hoje nós vamos falar bastante sobre os auditores fiscais, sobre Receita Federal, sobre reforma tributária e também sobre manipulação de informações, no caso fake news, como aconteceu recentemente neste verdadeiro imbróglio envolvendo o PIX, essa manipulação de informações. E eu queria chamar a atenção agora de todos para assistirmos um VT que trata desse tema para que depois os nossos convidados comentassem. Vamos ver o VT, por favor. A notícia falsa se espalhou feito rastilho de pólvora. Meu pedreiro, né, e ouviu esse boato, então reclamou um pouco. Tem que se pagar em Pix, ele não queria aceitar. Mas aceitou reclamando. Quando é boato, as pessoas não costumam, de repente, pesquisar, né? Tá rolando boatos aí que sim, né, que tá falando que não querem mais. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que o Brás não vai aceitar mais. O pessoal tá falando bastante, nossos clientes também, na primeira semana ali ficaram questionando tudo, mas tá tranquilo. Tudo boatos infundados.
mas que causaram incômodos até no governo. A Receita Federal soltou este comunicado na última quinta-feira, alertando para o golpe. Segundo a Receita, criminosos estão aproveitando a onda de fake news para enganar os contribuintes e apresentou a reprodução de uma tentativa em que era pedido o recolhimento de mais de R$ 800 de imposto de renda. No mesmo dia, o ministro da Fazenda desmentiu nas redes sociais. Imposto sobre Pix, mentira. Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Na sexta-feira, foi a vez do presidente Lula, depois de enviar por Pix uma doação para o Corinthians. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. Muito bem. Vejam, senhores, o que a fake news é capaz de produzir, né? O que a manipulação das informações pode produzir num país que mobilizar o ministro da Fazenda, a Receita Federal, o presidente da República, até o Corinthians, né? O Corinthians podia deixar de lado, né? Mas tudo bem. O presidente é corintiano. Sempre bem-vindo, Chico Lascara. O Marco também não gosta. Mas tudo bem, deixa para lá. Mas, Mauro, eu queria que você analisasse esse cenário, este imbróglio todo relativo à manipulação da informação, né? Coisa absurda. A informação é manipulada e as fake news elas têm um grande apelo quando ela tem atinge um grande número de pessoas. E aí a gente faz uma conta muito simples, a gente faz um exercício muito simples. Nós temos 216 milhões de habitantes. Sim. Desses, em torno de 70 milhões são menores de 18 anos. Uhum. E, portanto, temos quase 140 e poucos milhões de pessoas maiores de 18 anos. Eu reputo que praticamente a totalidade desses 140 e poucos milhões de habitantes tem interesse no Pix, ou Sim. tem agora com as fintechs e com as instituições de pagamento online, né, pela internet. Então, a pessoa recebe ou já tem o seu próprio, não vou citar nomes, mas sua própria instituição de pagamento, que não é o banco tradicional, né? Então, é o que se chama do fenômeno da bancarização. Então, as pessoas que, por exemplo, que tem o microempreendedor, ele não tinha acesso à conta bancária, mas passou a ter acesso a instituições de pagamento que permitiam, então, ele receber, né? Hoje, você passa semanas sem ir a um caixa eletrônico para ter o dinheiro físico por conta do Pix. Então, o Pix nada mais é do que uma simples movimentação financeira. Mas essa movimentação financeira não estava acessível para uma grande parcela da população, né? Então, essa parcela passou a ter acesso à movimentação financeira. Então, o microempreendedor, ele passa, então, veja só que foi mostrado aí na matéria, a questão do pedreiro, uma cabeleireira, né? Então, os microempreendedores passaram a ter acesso a esses pagamentos e não tinham, vamos dizer assim, familiaridade com a questão da movimentação financeira. Claro. Quem já tinha familiaridade, já sabia que desde 2002, né, ainda um decreto do Fernando Henrique Cardoso, as instituições financeiras são obrigadas a informar, né, movimentações que já naquela época superavam 5 mil. Os 5 mil reais já estava lá em 2002. Exatamente. Depois veio a ser 2 mil e agora estava voltando 5 mil. 2 mil, 5 mil, ficou aquele vai e volta, mas o número de 5 mil já existia lá em 2002 no decreto. Não era nenhuma novidade. O que acontecia então? Essas fintechs e essas instituições de pagamento, qual a diferença, né? Um banco, ele capta dinheiro e empresta dinheiro. Ele não guarda só seu dinheiro para você fazer pagamentos. Sim. A característica maior do banco é isso. E aí você tem uma série de outras instituições financeiras. As instituições de pagamento, elas só fazem isso. Então elas surgem. Naquela definição que existia lá atrás, em 2002, tradicional de instituição financeira, não abarcava esse conceito. Então, numa interpretação mais apegada ao texto das normas, algumas instituições de pagamento estavam não enviando essas informações para a Receita Federal. Então, essa norma, essa portaria aí famosa, né, do secretário da Receita, né, que o Lula até indiretamente fez referência,
ela veio, então, esclarecer que as instituições de pagamento devem também informar. Mas para quê? Essa é a dúvida, né? E a fake news foi por aí. Para que querem isso, né? Aí a fake news veio, não, vão taxar, né? Vão tributar isso. Não é nada disso, não há nenhum interesse nisso em tributar o microempreendedor, né? Quem recebe, faz até a sua renda, claro, né? Da sua família. Ocorre que esse PIX, ele é utilizado, tem uma linha de investigação, né, pela inteligência da Receita, no sentido de que ele está sendo utilizado pelo crime organizado. Então, a Receita precisa ter essa informação do seu banco de dados para fazer cruzamentos e para ver quais situações têm relevância, né? Então, se você recebe R$4.000 ou R$3.000 por mês no seu micronegócio, né? E fez uma movimentação um pouco superior a isso, dificilmente você vai cair nesse critério. Claro, né? claro. Então, a Receita ela dispõe de informações... Mas se houver uma movimentação bem substancial, aí é diferente. Exatamente. Claro. Mas como acontece em qualquer conta bancária também. Exatamente. O que aconteceu é que havia, então, um grande grupo de pessoas sensibilizadas para o assunto, porque houve esse fenômeno da bancarização. Primeiro, então, um grande número de pessoas conectadas à rede, sensibilizadas para o assunto, não acostumadas com essa história. Porque eu sempre disse o seguinte, nunca deixe a sua conta corrente, nunca empreste a sua conta corrente para o seu irmão depositar um dinheiro para a sua conta passar, que seja para a compra do imóvel, etc. Não faça isso, porque tudo isso depois você pode ser chamado a prestar conta. Claro, lógico. Então, quem estava já na bancarização tradicional, já estava acostumado que, olha, a minha conta corrente... Primeiro, a minha conta corrente da minha vida pessoal não pode se confundir com o do meu negócio. São coisas separadas. As pessoas precisam ter... Mas com o fenômeno do empreendedorismo, do microempreendedorismo, né, de um lado. Então, muita gente se lançou isso. Claro. E, por outro, essas instituições de pagamento. Então, aí aconteceu esse ambiente que favoreceu o surgimento dessa fake news, de qual seria... A fake news foi o quê? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é ter uma visualização das transações para fazer uma seleção maior e não para tributar exatamente a movimentação do PIX. Tá certo. Marco, eu gostaria de ouvi-lo sobre esse tema, mas nós já estamos no limite do bloco. Eu vou ter que chamar um intervalo, mas na volta vamos continuar nesse tema, nesse verdadeiro imbróglio aí do PIX. A Receita já tomou providências. Mas eu gostaria de ouvir o Marco Santana no próximo bloco. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 22 de janeiro, recebendo com muito prazer o presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Mauro Silva, e o colega jornalista Marco Santana, editor do Novo Jornal da Orla, editor de política do Novo Jornal da Orla. Eu queria chamar agora um VT que traz um dado interessante a respeito desse tema do PIX, desse imbróglio todo, relativo às redes sociais, e a oposição se revelou nesse episódio, como em outros também, muito mais eficiente do que o governo nas redes sociais. Vamos ver, VT. Na guerra de narrativas que toma conta das redes sociais, analisar a batalha do PIX pode ajudar a medir erros e acertos da direita e da esquerda no universo digital. A plataforma de monitoramento Torabit estudou todas as publicações sobre o assunto feitas pelos 513 deputados federais e pelos 81 senadores. Parlamentares de 2 partidos se destacaram pela quantidade de posts. PL e PT fizeram 65% das postagens. Segundo a pesquisa, na Câmara, das 815 publicações sobre o PIX, entre os dias 1 e 15 de janeiro, 236 foram de membros do PT e 239 do PL. No Senado, no mesmo período, foram 135 posts, 55 de políticos do partido contrário ao governo e 39 do partido da base governista. Também avaliados pelo levantamento,
os influenciadores digitais opositores conseguiram mais de 14 milhões e meio de interações em publicações sobre o Pix, enquanto os apoiadores do governo não alcançaram 400 mil interações. 14 milhões a 400 mil. Esse é o resultado e que revela muito mais a eficiência, a eficácia da oposição nas redes sociais. Marcos Santana. Ô Chico, existe um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta, mas em tempos de redes sociais, da era digital, a verdade, a mentira tem braços longos e múltiplos, porque você percebe aí que o alcance da mentira é muito grande e o impacto, ele até, de certo modo, é perene, né? E para você desmentir uma mentira de difundir nas redes sociais é um trabalho muito grande. Tem até aquela velha alegoria de que se você pegar um travesseiro e jogar de cima de um edifício... É um saco de penas, né? Um saco de penas, né? Você não consegue juntar, né? Quer dizer, o efeito disso daí é completamente a denúncia e recolher as penas é que seria impossível. E os segmentos mais conservadores, mais radicais à direita, eu diria até a extrema-direita, tem sido muito mais eficiente no ambiente digital do que a esquerda, né? Porque ela utiliza com muita habilidade alguns ingredientes que são fundamentais quando você quer fazer uma publicação no ambiente digital que gere comoção e repercussão. Claro. Primeiro, o absurdo da informação em si. É uma coisa que é tão inusitada, tão descolada da realidade, que isso chama a atenção. Outra coisa é o medo, né? As pessoas têm medo daquela informação que está sendo difundida. E outra coisa é o imediatismo dessa informação que está sendo difundida, né? Então, esses três ingredientes estavam presentes nessa mentira que ela começou a ser disseminada pelo deputado federal por Minas Gerais, o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, vamos lembrar aqui, independentemente das suas convicções políticas, é um mentiroso contumaz, é um disseminador de mentiras há muito tempo, é um disseminador de discurso de ódio, de intolerância, né, de homofobia e uma série de outras intolerâncias. E ele foi escalado por esse espectro da extrema-direita para ser o porta-voz da disseminação dessas mentiras. Você pode reparar que não só a forma, não só o conteúdo, como a forma desse vídeo dele, ele foi habilmente construído. E para a construção desse discurso, desse vídeo, quem foi escalado? Foi o Duda Lima, que é um publicitário muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, é um plano habilmente arquitetado para gerar justamente esse impacto. E os resultados, do ponto de vista da extrema-direita, foram extremamente eficientes. Em 2 dias, esse vídeo de Nicolas Ferreira, ele teve nada menos que 300 milhões de visualizações. Ou seja, praticamente todo o Brasil assistiu em pelo menos uma oportunidade esse vídeo. E as repercussões foram muito grandes, né? E os efeitos estamos sentindo até o momento. Então, até que estamos dedicando um espaço precioso no programa para debater essa questão. E, por outro lado, o Chico, acho que a gente percebeu claramente é uma leniência do governo, uma ineficácia do governo de reagir não só no momento rápido, com a agilidade que o assunto merecia, e também até o próprio discurso, né? A gente já conversou várias vezes aqui no Opinião de que a esquerda, principalmente o PT, ainda parece que está no modo analógico de comunicação. Ainda não se atentou às novidades da era digital, né? Então fica aquele discurso tanto é verdade, do século passado, na verdade. Exatamente, né? O que você está dizendo é que o governo foi obrigado, Mauro, a tomar providências na área da comunicação. Quer dizer, substituiu o então ministro Paulo Pimenta pelo marqueteiro do presidente Lula na campanha de 2022, Sidônio Palmeira, que hoje é um novo ministro das comunicações e é um especialista nessa questão digital. Então, é uma tentativa de reverter, ou pelo menos equilibrar as forças nesse jogo nas redes sociais. Chico, e além do fracasso na comunicação, também houve o fracasso político, porque o governo foi obrigado a recuar, e aí deu a impressão, deu a percepção à população, escuta, então, olha, se recuou porque tinha algum fundo de verdade aí. Onde a fumaça... então, e aí, será que não vão taxar ali o
o meu Pix aí, vou pagar o Mas meu pedreiro. Não tem perigo nenhum, né? Não, o que aconteceu ali é que o recuo foi muito inábil, né? E tem dois aspectos, né? O recuo nas portarias foi inábil, e mais, que a gente não tem nem como medir as consequências ainda, é colocar esse assunto numa medida provisória. Por quê? Porque quando você coloca uma medida provisória, ela vai ser analisada pelo Congresso Nacional. Então, você entregou a condução do debate para o Congresso Nacional quando não era necessário isso. O governo poderia lidar com isso dentro somente do Poder Executivo. Quando você põe isso numa medida provisória, você chama o Poder Legislativo para o debate. Sim. Né? Chama o Centrão para o Centro. Então, com toda e aí você tem lá o Nix Ferreira e outros, né? Para o debate. Então, o governo não vai conseguir resolver, como o ministro Haddad disse, olha, não, nós vamos voltar a esse assunto, etc. Então, por si só, ele não consegue. E a sociedade perdeu muito com isso, porque a sociedade perdeu um instrumento que a gente tinha para evitar que situações de lavagem de dinheiro do crime organizado pudessem ser detectadas utilizando instituições de pagamento, né? Como eu disse, há linhas investigativas que mostram que há instituições de pagamento sendo criadas justamente pelo crime organizado por isso. Porque hoje, na medida em que a Receita não recebe essa informação, num primeiro momento, é como se houvesse um pagamento em dinheiro. Todos nós sabemos que os ilícitos geralmente são cometidos com a transação em dinheiro. Mas isso se tornou cada vez mais raro. E veio, então, outro meio de pagamento, que é o Pix, feito não por instituições bancárias, mas também por instituições de pagamento que estão fora desse radar da Receita. Então, nós temos, então, uma situação propícia para a lavagem de dinheiro, né? Usando um sem número de pessoas que são utilizadas, chamadas laranja. Então, isso tudo num banco de dados da Receita, você consegue fazer o que se chama de siga o dinheiro, né? Follow the money, que acaba desbaratando grandes situações de crime organizado. Rastrear o dinheiro que vai chegar lá. Então, esse passo atrás que se deu, ele tira da sociedade como um todo um instrumento de combate ao crime organizado. De controle. Então, é algo que afeta todos os 216 milhões de brasileiros, que é o crescimento do crime organizado, e a gente, com esse passo atrás, e a depender do que virá no Congresso Nacional com a análise da medida provisória, nós podemos perder ainda outros instrumentos, né, que são utilizados no combate ao crime organizado. Então, essa fake news prestou um grande desserviço para a sociedade nesse ponto. Não digo que quem deu origem ou disseminou tinha essa intenção, mas está tendo esse resultado, está retirando da sociedade um instrumento de controle que ajuda a combater a atuação do crime organizado, evitando a lavagem de dinheiro. Então, esse aspecto aí é preciso destacar para as pessoas que quando você fizer compartilhar esse tipo de informação, você vai estar atuando contra a sua própria bem-estar de segurança pública. Você vai estar atuando para tirar um instrumento que ajuda a combater o crime organizado. Marcos Santana. Outro aspecto que a gente tem que ressaltar também é que essa fiscalização já existia com outros meios de pagamento, outras operações bancárias, né? Cartão de crédito. Movimentação bancária de modo geral, TED. Era apenas ali uma atualização diante das novidades que os tempos modernos se impõem. Né? O Pix se transformou uma poderosa ferramenta de transação financeira, facilitou a vida de muita gente, bancarizou, de certo modo, muitas pessoas, né, que acabaram tendo ali, na comodidade até do aparelho celular, de fazer seus pagamentos e recebimentos, e teve esse efeito justamente o contrário. A oposição, a extrema-direita, na tentativa de atacar diretamente o governo federal e também indiretamente a Receita Federal, né? Inclusive, até eu estava vendo uma entrevista do ministro Fernando Haddad, e ele toca num ponto bem interessante, ele chama a atenção para uma indisposição, vamos dizer assim, que a família Bolsonaro tem com a Receita Federal. Uma série de razões, né? Primeiro, a questão das joias, outro aspecto, a questão da investigação das rachadinhas, e a grande quantidade de imóveis comprados
pela família Bolsonaro ao longo de décadas aí, com dinheiro de origem, vamos dizer assim, duvidosa, né? Então, a família Bolsonaro tem essa indisposição com a Receita Federal. E vamos lembrar, a Receita Federal não serve ao governo de plantão, é um órgão de Estado, Claro. É composta por funcionários concursados, estabilidade, altamente qualificados, e tem essa missão de defender o interesse público, e não o governo de plantão. Então, soma-se a isso aí, essa indisposição, entre aspas, da família Bolsonaro com a Receita Federal, Chico. Órgãos de Estado, como a Polícia Federal e tantos outros, né, e não órgãos de governo. Quer dizer, houve governos que tentaram manobrar, manipular, controlar esses organismos de Estado, mas o importante é que eles continuem prestando os serviços que prestam à população brasileira, independentemente de quem estiver no governo, Mauro. Chico, até tocando na questão das redes sociais, aí veio a questão, será que o governo foi uma vítima, vamos dizer assim, dessas fake news, ou havia como agir preventivamente? Sim. Eu entendo que sim, que daria para o governo agir preventivamente, e dá, né? É preciso que a área de comunicação monte um grande plano, e a gente poderia pensar aqui em algo no sentido, olha, é preciso mapear nessa disputa ideológica que existe no país, quais são os temas sensíveis. Então, o tema sensível que você vê na disputa entre extrema-direita e esquerda, você tem a questão do gênero, a questão da homofobia, a questão do tributo, de pagar tributo é um assunto que para a direita ele é polêmico, você tem a questão de armas, questão ambiental. Então você tem que mapear os assuntos, e quando você for tratar, por exemplo, se você tivesse isso mapeado e olhasse, você vai tocar aqui no assunto que pode chegar criar esse tipo de dificuldade. Então vamos fazer uma campanha prévia. Então o governo ele tem que ter um planejamento de comunicação, e eu não sou nenhum especialista de comunicação, mas consigo aqui rabiscar alguma coisa. É sinal que um grande especialista pode trazer algo muito mais elaborado. É o que o governo atrasado está tentando fazer a partir de agora. Mas, viu, Mauro, nós vamos continuar falando sobre todos esses temas no próximo bloco. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 22 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Mauro Silva, e o colega jornalista, editor de política do Jornal da Orla, Marco Santana. E tratamos bastante sobre o tema do PIX, essa manipulação de informações, os erros, os equívocos do governo na área de comunicação, enfim. Mas as coisas estão caminhando. Acho que agora vamos ver se essa questão fica superada. É o que se espera, pelo menos. Mas há um outro tema, senhores, que eu gostaria de ouvi-los, que é um tema fundamental, uma velha luta de governos no Brasil, e que agora foi sancionada finalmente pelo presidente Lula. Tem uma série de vetos, suscitando muita polêmica, que é a questão da reforma tributária, Mauro. Mauro e Marco. Veja bem, o que você avalia, como é que você avalia a nova legislação relativa à reforma tributária? Há um avanço para o país? Sem dúvida, em termos macros, há um avanço. Por quê? Você tinha até então, e ainda temos, né, porque isso vai sendo gradativamente implantado, mas o que a reforma mudou foi o seguinte: o imposto sobre o consumo ele era cobrado na origem, onde ele é produzido. Sim. E agora ele passa a ser cobrado onde ele é consumido. O que isso traz? Você evita com isso a guerra fiscal. É isso que estava atrapalhando o desenvolvimento do país, a criação da guerra fiscal. Sim. Você tinha no país, você ia na fronteira do estado ali de São Paulo com o Rio de Janeiro, por exemplo, tinha barreira. Estamos no mesmo país e os caminhões tinham barreira. Por causa toda essa questão de guerra fiscal, da forma como as legislações eram feitas. Outra questão que a gente tinha que atrapalhava. Cada estado tinha uma legislação do imposto sobre o consumo. Sim. Né? E cada município tinha uma legislação, cada município que implantou, né? Nem todos os 5 mil e tantos municípios implantaram o ISS, mas tínhamos, então, dezenas e centenas de legislação de ISS e aí 27 legislações sobre o ICMS. Então, isso trazia uma complexidade muito grande para as empresas, aí custo do Brasil. Então, nesse ponto de vista, haverá uma melhora. A simplificação. A grande questão, e eu sempre dou o exemplo seguinte, em relação ao nosso sistema tributário,
Chico, havia o seguinte, era como se fosse uma casa, você morasse numa casa e ela tivesse um vazamento e mofo nas paredes. Você fala, todo mundo chega assim, essa casa precisa de reforma, você duvida disso? Eu não duvido. O problema era, qual é o projeto que virá, né? E quem vai pagar a reforma da casa? Né? Essa é a questão. Então, eu vejo o seguinte, qual o meu medo? Que ainda vem na implantação. Para mim, quem vai pagar essa conta é a classe média. E eu vou te explicar por quê. A classe média hoje, em serviços, quem consome serviço? É mais a classe média. Claro. Na plano de saúde, na escola, em serviço em geral, na serviços de salão, etc. Todo tipo de serviço, quem consome mais é a classe média. A classe média está, se você for olhar toda a carga tributária que incide, entre imposto municipal, etc., está acostumada aí a uma carga entre 8% e 10%, certo? Vem o imposto sobre o consumo, que agora vai pegar todos os serviços junto, aí ele vem com a alíquota aí de 25%, 26%, mas tem uma redução. Mas com toda a redução para serviço, vamos para uma alíquota de 15%. Então a classe média, que pagava 8%, 10% sobre, porque o prestador ele repassa para o consumidor. Sim, claro. Sobre o consumo, quem paga é o consumidor, gente. Empresa, ela temporariamente suporta, mas ela repassa para o preço. E quem que consome? Empresa consome alguma coisa? Ao fim e ao cabo, tudo é passado para as pessoas físicas, ao consumidor. Então, na questão dos serviços, eu entendo que isso ainda está muito mal explicado. A classe média será penalizada. Esse tarifaço sobre a classe média. Então, quem está pagando essa conta? Primeiro, a classe média. Segundo, entre os três entes, quem está pagando? A União se comprometeu, a União deu quase que um cheque sem fundo, vamos dizer assim, para os estados e municípios, se comprometendo com mais de 600 bilhões para a implantação da reforma tributária no decorrer da implantação dela, né? É curioso que a nossa Constituição, gente, é de 88, né? Sim. Se ela é de 88, ela tem o quê? 35 e poucos anos, certo? E ela, com a reforma tributária, nós colocamos um artigo que fala de coisas que vão acontecer daqui a 70 anos. Então, há uma promessa ali de coisas que vão acontecer num período superior à própria existência da Constituição. Daí você vê a dificuldade de ser implementado. Mas eu quero focar minha preocupação e deixar aqui a provocação nesse sentido, da gente debater se é a classe média que vai pagar a conta da reforma tributária. Aliás, a propósito do que você está dizendo, Mauro, eu gostaria de ouvir o Marco agora, até manchete do jornal A Tribuna de hoje, que um estudo da Associação Comercial de São Paulo mostra que os impostos representam 51% do valor do material escolar. Nós estamos falando, a propósito, o Mauro falou na educação da classe média. Então, imagine você, representa hoje 50%, as pessoas estão comprando material escolar, 51% do valor gasto pelo cidadão de impostos, segundo o estudo da Associação Comercial de São Paulo. E o peso da carga tributária em diversos outros produtos e serviços também é muito grande. É muito grande, claro. Chico, uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa reforma tributária que ela foi aprovada, ela não é a reforma ideal, mas foi a possível para o momento. Tanto é que essa proposta ela vem sendo debatida há pelo menos 2 décadas no Congresso Nacional. Portanto, não é uma proposta do governo atual. Houve uma série de contribuições, uma série de reuniões, as próprias entidades ligadas aos autores deram suas contribuições, diversas outras entidades deram suas contribuições, então foi a reforma possível para o momento. Evidentemente, algumas questões deixaram de serem incluídas nessa reforma, a reforma poderia ter avançado muito mais. Vou dar um exemplo. A taxação de grandes fortunas. Houve muita pressão aí, então esse tema acabou sendo excluído da reforma tributária. E aí o cidadão desavisado ali, que está ouvindo a gente aí, que tem um apartamento de 2 quartos, tem um SUV na garagem, acha que está falando dele. Não é uma grande fortuna. Estamos falando realmente de pessoas milionárias, que têm grandes patrimônios. Não é a classe média que tem um poder de consumo um pouquinho maior, né? Esse pessoal não é rico, né? Então, acreditava que a tributação ia incidir por essa parcela da população, mas não. Então, infelizmente, esse tema ele foi excluído da reforma tributária, mas é um tema que
merece ser discutido no futuro. Mas ainda assim, existem algumas questões que realmente precisam ser esclarecidas. O Mauro citou aqui a pressão na classe média. E outra questão que eu quero chamar a atenção, outro aspecto, é com relação ao impacto que a reforma vai ter na arrecadação de estados e municípios, que naturalmente são os entes federativos mais frágeis da União. Há uma preocupação principalmente ainda nos municípios. Os municípios. Então, é fundamental de que essa reforma ela facilite a vida do cidadão na hora do recolhimento, não só do cidadão, pessoa física, mas também do empresário, que facilite o recolhimento dos tributos, que não represente queda na arrecadação, né, que haja uma justiça tributária, mas também que não implique em redução da arrecadação de estados e municípios. Claro, não tenha dúvida nenhuma, porque os municípios, há algum tempo atrás, no início do debate sobre a reforma, havia uma preocupação que os municípios perderiam muito. Isso parece que, de alguma maneira, foi contornado. E o governo, então, reviu, voltou um pouco atrás, e os municípios não vão perder tanto como se imaginava. Municípios como Santos, por exemplo, havia um cálculo que perderia algo em torno de 600 milhões por ano em relação aos impostos. Mas isso, ao que tudo indica, não vai acontecer. Mas não podemos esquecer também, Mauro, que há uma série de vetos nesse projeto que ainda precisam ser discutidos e avaliados. Chico, eu acho importante esclarecer para quem nos assiste o seguinte, porque as pessoas dizem, então foi feita a reforma tributária, isso dá um certo ar de passividade nas pessoas. Sim. A reforma tributária não terminou. Aliás, ela está no começo. Então, se você se incomodar com qualquer tema aqui, envolva-se nesse debate. Cobre do seu parlamentar, né? Cobre do político que você delegou a sua representação. Participe de debates na universidade, na sua associação. Então, se você se incomodou com essa história da classe média, vai discutir, vai pegar informação, porque esse assunto não acabou. A reforma tributária ela tem um calendário de implantação de muitos anos. Então, aquilo que for sendo visto como um equívoco pode e deve ser corrigido. Então, essa questão da classe média precisa ser aprofundada, o governo precisa esclarecer isso, para que a sociedade, então, ciente disso, se manifeste se aprova ou não. Então, não, mas já aprovou mudaram a Constituição, aprovaram a lei complementar, então não há nada mais que se fazer. É óbvio que dá, isso não é nada... Eu vou te dar um exemplo, a questão do teto, né? Sim. Nós criamos um teto que era para valer durante 30 anos, não durou 5. Por quê? Porque se revelou ruim para a sociedade, travava o governo. Aí veio o arcabouço fiscal, né? Para tentar ajustar. E assim é a reforma tributária, mudamos a Constituição. Mas se isso se revelar ruim para a sociedade deve pressionar para que isso mude. Como eu disse, no geral é uma mudança positiva, claro. Há que se dosar essa implantação, principalmente para ver quem é que vai pagar essa conta, e por enquanto eu vejo que quem vai pagar essa conta, e faço essa provocação para quem nos assiste, para que discuta sobre isso. Reflita sobre isso. Porque há chance de a classe média ser a grande onerada com essa reforma tributária. Agora, há de se ressaltar também a isenção para produtos da cesta básica, o que também é muito importante e atinge o cidadão que é o mais afetado pelo custo de vida, na compra no supermercado. Então, é importante também destacar esse aspecto de que diversos produtos da cesta básica serão isentos de qualquer tipo de taxação, o que vai fazer com que haja uma redução do custo para o consumidor, na ponta, para aquele cidadão, para aquela senhora que vai ao supermercado fazer as suas compras todo dia ou semanalmente, como se vê em todos os cantos do país. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida para o último bloco do programa, para a opinião de hoje com Mauro Silva e Marco Santana. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 22 de janeiro, recebendo hoje com muito prazer o presidente da Unafisco, Mauro Silva, e também o colega jornalista, editor de política do Novo Jornal da Orla,
Marco Santana. E um dos temas do momento que vem centralizando as atenções, Mauro, Marco, é evidentemente a posse do presidente americano Donald Trump. E eu queria chamar agora um VT a respeito do Trump falando sobre o Brasil. Vamos ver, por favor. Algumas medidas anunciadas por Trump têm clara implicação nas relações dos Estados Unidos dentro da chamada ordem mundial, tais como uma possível ocupação do Canal do Panamá. Uma grande preocupação da comunidade internacional está no comércio exterior. Trump pode tomar medidas retaliatórias contra países que sobretaxam as multinacionais americanas, levantando uma guerra tarifária. Na área energética, ele promete aumentar a produção de petróleo para deixá-lo mais barato e quer exigir da Europa a importação do produto americano. A saída do Acordo de Paris, que visa o combate às mudanças climáticas, é outro retrocesso no esforço global para reduzir emissões de gases de efeito estufa. A retirada da Organização Mundial da Saúde reforça o isolacionismo e afeta a percepção dos Estados Unidos como liderança mundial. Este papel tende a ser preenchido por outras potências como a China. Ao responder à declaração de Trump de que o Brasil precisa muito mais dos americanos do que os Estados Unidos precisam do Brasil, o Itamaraty disse que vai procurar os pontos de convergência com o novo governo em Washington. O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo. Mas acredito que, como somos um povo que acredita, que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Nós vamos trabalhar e apoiar e procurar trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas. Muito bem, aí está a posição do Brasil em relação à declaração de Donald Trump de que o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Mas ainda a propósito desse tema, nós temos também um outro vídeo que eu queria chamar antes dos nossos convidados comentarem, do Elon Musk fazendo um gesto, uma saudação nazista durante a posse de Trump. Vamos ver. Elon Musk subiu ao palco da Arena, estádio onde aconteceu parte das festividades da posse do presidente Donald Trump, entusiasmado. E fez um gesto que, para alguns, seria apenas um agradecimento ao público. Mas o dono da plataforma X foi acusado nas redes sociais de ter feito o sinal nazista, com o braço esticado, num aceno à extrema-direita. Depois de investir na campanha de Trump, Elon Musk se voltou para a Europa. Ele tem apoiado partidos políticos de extrema-direita racistas e que rejeitam migrantes. O bilionário terá um cargo no governo Trump, assumindo o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental. Bem, aí estão os VTs e a possibilidade, Mauro, do governo americano taxar produtos brasileiros em 5%. Pelo menos é o comentário que o próprio presidente Trump, de alguma forma, já deixou isso mais ou menos claro, que vai taxar produtos importados. No caso do Brasil, algo em torno de 5%. Isso vai dar uma desequilibrada no comércio internacional, isso tudo vai ter que passar por uma acomodação. Também eles comprometem a abandonar a pauta ecológica, né? E, o que não me parece ser uma boa ideia, porque em política você tem aquela máxima, né? Os ausentes nunca têm razão. Então, se você sai da mesa, você acaba abandonando o debate e aí, se você não está na mesa, você está no cardápio, né? Então, aquela velha história. Então, não é uma boa ideia. Embora seja uma nação poderosa como os Estados Unidos. Mas, se você for ver, no século XIX, até os 30 primeiros anos do século XX, a nação poderosa era a Inglaterra e deixou de ser. Então, a nação poderosa hoje é os Estados Unidos. Mas isso não é para sempre, né? Isso tem um tempo, para tudo tem um tempo, né? Então, de repente, os erros do atual governo podem levar justamente a esse caminho de que os Estados Unidos perca essa posição de destaque no cenário mundial, porque ele vai sendo deixado de lado. A China está aí, né? E a China ocupando os espaços, e outros BRICS, com a questão abandonando o padrão dólar, né? E isso, tanto que isso foi importante que eles se sentiram ameaçados. Então,
a gente vai ver aí uma acomodação no cenário mundial com esse isolacionismo e essa arrogância do Trump. Isso vai trazer consequências no cenário internacional. Você usou o termo adequado, arrogância. Eu sou otimista, não acho, tem pessoas preocupadas com guerra, tudo isso, não acho. Eu acho que a gente tem, eu sou humanista, né? E acredito no ser humano, eu acho que a gente tem capacidade de evitar grandes tragédias e guerras, etc. Isso vai haver uma grande acomodação para que isso aconteça. O que se espera, né, Mauro, é que isso não passe de bravatas. Quer dizer, balão de ensaio, sabe essa coisa toda? Chico, mas acho que essa é a questão. É uma coisa, de qualquer forma, preocupante. Chico, mas acho que essa é a questão, porque a surpresa é que o Donald Trump ele está literalmente cumprindo o que ele prometeu, o que ele falou durante a campanha eleitoral. Né? Um perdão àqueles terroristas que barbarizaram no Capitólio, uma série de outras medidas com relação aos imigrantes, ameaçar expulsar imigrantes de várias nacionalidades, com relação a medidas protecionistas que podem impactar o comércio não só com o Brasil, mas de vários outros países. Claro. Então, na prática, ele falou isso daí durante a campanha eleitoral e tem tomado medidas transição práticas, agora na posse. Medidas efetivas nesse sentido, né? Nesse contexto, na verdade, quando ele fala que os Estados Unidos, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos, ele na verdade, ele está equivocado. Porque você pegar os dados oficiais da própria AmCham, né, da Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Eu peguei até um dado aqui, o Chico. No ano passado, o Brasil exportou 31 bilhões e 600 milhões de dólares para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos exportou para o Brasil 40 bilhões de dólares. Quer dizer, os Estados Unidos vendeu muito mais para o Brasil que o Brasil vendeu para os Estados Unidos. A relação é diferente. Então, a partir do momento de que o Trump ele fala que ele vai sobretaxar produtos brasileiros, ou vai tentar atrapalhar esse comércio dos dois países, ele vai fazer o quê? Ele vai prejudicar o empresário norte-americano, o consumidor norte-americano, que hoje precisa de produtos brasileiros, né? Entre eles o petróleo, aeronaves, café, celulose, diversos outros produtos que os Estados Unidos precisam dos artigos brasileiros. Por isso que eu me refiro a umas certas bravatas. Não, daqui a um tempo recua, como aconteceu então, já no outro governo. Vai ter essa pressão doméstica também para que essas medidas não sejam tão radicais assim. Mas ainda assim é preocupante. Não, é preocupante, lógico. Essas medidas mais popularescas, né, de atender aquela camada da população. Própria, seus assessores com Elon Musk, pareciam que estavam num palco, um circo, né? Uma coisa impressionante. Um dos principais assessores do presidente Trump. Isso é preocupante também, o Chico, Mauro, que nos acompanha, porque isso acaba inspirando outras pessoas, até outros governantes, que tem esse pensamento... Modelo é o Donald Trump. Contra imigrantes, né, xenófobos, né? Na prática, acaba afetando diversos outros países, né? Então, o que acontece nos Estados Unidos, né, acaba refletindo negativamente em diversos outros países do mundo. Pois é preciso acompanhar com muito cuidado com todas essas atitudes, porque isso repercute, evidentemente, no mundo inteiro. Muito bem, senhores. Mauro, nós já estamos nos aproximando do final do programa e não poderia deixar de falar do imposto de renda. O imposto de renda está aí, estamos às voltas com o Leão. O Leão está muito voraz esse ano, Mauro, ou não? Não, a gente está com a esperança aí que essa... Quais são as principais mudanças e alterações do imposto de renda? O que se discute mais recentemente, Chico e Marcos, é que a proposta, né, que a Haddad fez de corrigir a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda está com uma defasagem no limite de isenção de mais de 125%, nas demais faixas de mais de 172%. Né? Hoje o limite de isenção deveria estar em mais de R$ 5.100. E o presidente Lula fez um compromisso de campanha de isentar quem ganha até 5 mil. Veio o orçamento do governo, agora em 31 de agosto passado, e não aparecia nada lá no orçamento relativo a isso. E a gente fez uma cobrança. Então, o governo Lula, a Unafis fez essa cobrança.
o governo Lula não vai cumprir a promessa de campanha. Aí o presidente Lula veio e falou, não, eu vou cumprir. E agora veio com essa história de isentar quem ganha até 5 mil. Esse projeto deve ser enviado aí nas próximas semanas. Essa é a grande expectativa para o brasileiro. Nós esperamos aí em torno de 45 milhões de declarantes. Desses, uns 16 milhões são isentos. Então, você tem aí uns 29 milhões de declarantes pagantes. Né? Então, é muita gente que pode ser beneficiada. Evidentemente que isso não teria impacto agora para essa declaração de 25, mas pode ter para os próximos anos. Que venha pelo menos até o final do governo Lula, né? Então, saindo esse ano já tem aplicação ano que vem, e é algo que traz um pouco mais de justiça tributária para a classe média, vamos dizer assim. Mais uma vez a classe média. Mais uma vez a classe média, aquele que ganha de 3 a 5 mil, e quem ganha também além disso, porque ele está sustentando um peso muito forte da carga tributária, está sobre a classe média. E aí, o que vai compensar isso, né? O mercado quer compensação, e está certo, porque se você não fizer a compensação, você pode ter a volta da inflação, né? Claro. E isso, a vítima da inflação é aquele que tem menor salário. Então, com a tributação dos lucros e dividendos, isso deve se resolver. Vamos esperar o que vem o projeto. Mas essa é a grande expectativa para o imposto de renda esse ano, é essa. Essa, muito bem. Marco Santana, temos um minutinho aí. Imposto de renda, está preocupado com o leão, Marco? Olha, quem deve estar preocupado, infelizmente, é o pessoal da classe média, aquele pessoal que não tem como fugir é descontado em folha, não tem jeito. É descontado em folha, né? Mas esse debate lança luz sobre a necessidade do Brasil, não é a Receita Federal, o Brasil tributar aquelas parcelas da população que conseguem, uma série de mecanismos, subterfúgios, escapar dessa fiscalização. Né? Por isso que é fundamental essas mudanças que estão sendo debatidas aí, grandes fortunas, lucros de dividendos, outras fontes de transações bancárias e transações financeiras de modo geral. Para quê? Para que o governo ele consiga aumentar a sua arrecadação, do ponto de vista justo, e sem que isso implique em aumento de alíquotas, penalizando aquelas pessoas que costumamente já pagam muito imposto. Muito bem, Marco Santana, Mauro Silva, nós teríamos muito mais a conversar, vocês sabem, a pauta é extensíssima, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a presença do Mauro Silva, presidente da Unafisco, e também do Marco Santana. Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço, conte conosco sempre para contribuir aqui com o programa. Muito obrigado, Mauro Silva. Obrigado, Marco. Boa sorte aí no comando. Agradeço. Até a próxima convite aqui, as pessoas procurarem a edição desse sábado do Novo Jornal da Hora. Muito bem. Marco Santana, Mauro Silva, muito obrigado a ambos pela presença, pela participação. E eu queria agradecer especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.